Olá pessoal, tudo bem? Seguinte, a temática de hoje é sobre o RH e a orientação dos líderes de supermercado. Eu sei aí que é um dos grandes desafios que são enfrentados no dia a dia. Por quê? Muitas vezes este líder, ele é um bom técnico, mas às vezes ainda falta toda a parte de liderança, no sentido de comunicação, de como se expressar com seus colaboradores, de feedback. Quando você faz uma entrevista de desligamento, às vezes uma pessoa sai da empresa porque ela diz assim: poxa vida, não dá mais, meu líder realmente não chegou num ponto aí que não é mais possível a convivência. Então uma pessoa extremamente séria para o trabalho, confiável, faz aquilo que tem que ser feito, é um líder que realmente veste a camisa da empresa, mas na hora de liderar a equipe, a parte comportamental, a parte de relacionamento, de comunicação, ela é dificultada. E o RH faz uma grande pergunta: o que fazer com esse líder para que ele realmente consiga ser uma pessoa que tenha a equipe a seu favor e não contra? Às vezes você chama, conversa, orienta, o líder por um tempo ali ele fica tranquilo na liderança, depois vem aí algumas queixas e isso é eterno. Então o que acontece? Às vezes a rotatividade dentro da empresa acontece porque as pessoas em algum momento elas dizem assim: não dá mais, o meu líder não vai, não funcionam as coisas. Então o RH sempre é a grande questão que nós aí que trabalhamos em supermercado, como fazer com que os nossos líderes entendam essa postura, tá? Lógico, gente, o estado emocional do líder interfere muito. Nós sabemos aí que tem líderes, não só líderes, várias pessoas aí que passam por algumas problemáticas em casa ou têm o emocional um pouco mais abalado e acabam descontando aí no trabalho, que não é o ideal. Então, assim, existe propostas aí, é isso que eu vou mostrar para vocês, para que o RH consiga fazer um trabalho diferenciado com esses líderes e que eles possam entender qual que é o papel deles, que além de toda a parte operacional da coisa, além de toda a questão técnica, eles também têm uma responsabilidade de vínculo com seus colaboradores, de ensinar, de orientar, do que fazer com que as pessoas produzam, influenciar pessoas. Essa é a grande temática aí, é o grande desafio do líderes todos os dias. E quem é do RH esbarra nessa questão: o que eu faço agora com esse meu líder? Já tentei de tudo, já mandei para curso, já fiz 1 milhão de coisas e parece que não vai. Tem solução? Digo para você. Tem sim, lógico, desde que o líder tenha caráter, tenha vontade, tenha uma conscientização do seu papel e essa necessidade realmente da mudança. Caso ele não tenha isso como princípio, lógico, é muito difícil você colocar na cabeça de uma pessoa e falar: escuta, você precisa fazer essa mudança. A pessoa também tem que verificar aí quais os impactos negativos que geram na equipe quando ela não consegue ter esse comportamento aí na liderança. Gente, alguns líderes, inclusive, eles fogem de treinamento e fogem do RH. Quando o RH fala assim: escuta, vamos fazer uma proposta aí para as lideranças, aí alguns líderes: mas eu não tenho tempo, não dá, não é possível. Então é um dos grandes desafios aí que o RH enfrenta, como trazer os seus líderes, seja gerente de loja, encarregado de panificador, encarregado de açougue, de confeitaria, pessoal de frente de caixa, liderança, dos repositores, do pessoal da logística, mas tem como o RH fazer isso de uma forma estruturada? Tem, e tem como ter muito resultado em cima disso. Então é isso que nós vamos trabalhar aí. Por que às vezes este modelo que nós estamos implantando, às vezes é tão difícil? Começou lá da base, né? Esse líder, ele era da parte operacional, então ele veio da operação. Isso é muito bom porque demonstra que a empresa aí faz investimento nas pessoas que estão e propicia o crescimento. Então uma pessoa pode começar lá como pacoteiro, como repositor e vir a ser um gerente. Isso é muito comum em supermercado. É uma das áreas aí que eu digo que mais dá chance de crescimento para as pessoas, é a área de supermercado, é a área de varejo de forma geral aí. A possibilidade de crescimento aí é muito grande, ok? Então esse líder, ele veio da operação. Como que aconteceu na grande maioria dos supermercados aí que eu acompanho?
Então havia lá um repositor que ele fazia o seu trabalho muito bem feito, era uma pessoa confiável, séria, chegava no horário, tinha que ficar um pouco além do horário, ficava, e ia demonstrando todo esse trabalho. E o dono da empresa, ou o RH, alguém olhou e falou assim, mas poxa vida, uma pessoa que é tão séria, que faz um comprometimento num trabalho aí tão grande, vamos passá-lo para líder. O que acontece? Olha para a pessoa, chama a pessoa lá e fala assim, seguinte, a partir de agora aí, você recebeu uma promoção, você vai virar líder aí, vai ser líder aí dos encarregados, vai ser líder encarregado dos repositores e vai começar a coordenar tudo isso daí. A pessoa tem alguns assim que levam aquele susto, que não querem muito, que dizem, mas será? Será que eu dou conta? E outros dizem assim, realmente, vamos lá. E topa o desafio e vai. Nessa passagem, o que acontece? Algumas pessoas que eram também da área operacional, por uma série de questões, às vezes algumas equipes aceitam muito bem esse novo líder, que ele era dessa base operacional, e algumas outras equipes têm uma resistência muito grande. Tá? Uma coisa muito comum, por exemplo, que eu vejo, você já deve ter vivenciado aí na sua loja, é o operador de caixa que passa para fiscal. Tá? Era um excelente operador e quando passa para fiscal, os operadores, alguns têm um certo receio. Uma série de questões aí que nós vivenciamos que você deve conhecer. Ou às vezes é ciúme, ou às vezes é inveja, ou às vezes a pessoa acha que ela que deveria ter passado, que aquela pessoa não merece. Ou às vezes a própria pessoa, quando ela passa para o cargo de liderança, alguns dizem assim, nossa, mas subiu a cabeça. E realmente, esse subiu a cabeça significa que a pessoa passou por um novo status e ela não consegue lidar muito com essa questão do poder aí, e ela se sente tão empoderada que ela diz assim, agora é minha vez. Ou não, gente. Às vezes, essa pessoa que passou para líder, ela tem uma postura correta perante os seus colaboradores, só que a grande massa ali da equipe ali não fez uma aceitação completa, então ela tenta de uma certa forma minar esse novo líder para que não dê tão certo. Isso daí é muito comum. Mas por quê? É culpa das pessoas que estão lá, da equipe, porque todo mundo não recebe o novo líder? Digo que é mais do que isso. É a preparação que foi feita para esse líder, que possivelmente ela foi feita de uma forma inadequada. É lógico, gente, que toda mudança, ela provoca um revés. Isso é normal, tá? Toda mudança que você faz aí no setor, você tinha lá uma equipe, vamos lá, uma equipe lá de 20 colaboradores. Desses 20 colaboradores, uma pessoa foi passada para líder. Gera uma estabilidade ali na equipe. Por que passou para líder? O que aconteceu? Isso é normal. Só que esse fato de passar para liderança pode ser um pouco mais tranquilo ou pode ser traumático. Às vezes chega a ser tão traumático que algumas pessoas elas pedem para sair da empresa, ou algumas pessoas, essa pessoa quando entra para líder, ela tem que fazer o desligamento porque a convivência ali fica impossível. Você sabe do que eu estou falando, já deve ter passado por isso aí no seu supermercado, mas o que aconteceu com todo esse processo aí? Foi muito rápido, não houve uma preparação, não houve às vezes uma comunicação adequada, tanto da empresa para a equipe, como uma preparação para esse líder. Daí talvez você me diga assim, tá bom, Cleia, vem aqui trabalhar no meu supermercado para você ver que tudo é para ontem, que é uma pressa para tudo, que não tem uma organização. Eu que sou do RH, eu vivo falando isso daí para o meu coordenador, para o meu gerente, para o proprietário, eu falo essas coisas que acontecem, mas assim do nada eles dizem assim, vamos colocar a tal pessoa para líder e de uma hora para outra já querem que transforme aquela pessoa no líder. Eu sei que existem alguns supermercados que ainda funcionam nesse aspecto. Mas o que eu vou falar para você que é do RH? Toda vez que você trabalhar um RH mais estratégico, com procedimentos, você trabalhar aí com normativas e você passar para os gestores todo esse funcionamento, eles também vão entender que parece que ganha a curto prazo, porque você já coloca uma pessoa para liderança, mas a longo prazo você perde.
perde na qualidade da equipe, baixa a produtividade, as pessoas não atendem ao cliente conforme é para ser e até a lucratividade ela impacta, tá? Então, assim, você trazer uma pessoa do operacional, uma pessoa que fazia parte ali de toda a operação, trazer como líder, ótimo, fantástico. Ah, não, nós não temos e queremos trazer alguém de fora, né, um profissional experiente. Funciona? Também funciona, mas o que eu vejo grande parte aí dos supermercados aí na sua gestão preferem dar a vez para quem já é da casa. Por quê? A pessoa já foi testada, a pessoa é confiável, a pessoa é ética, ela faz um trabalho, a parte operacional, a parte técnica dela é boa, ela consegue desenvolver aquilo e a empresa é uma forma de premiar também esse colaborador dizendo assim, poxa vida, né, com esse tempo de casa, você fez tão bem feito aí que merece ser promovido. O que às vezes acontece também, gente? Supermercado tem um hábito que eu digo assim que é cultural do supermercado, mas nós temos que mudar isso daí. Que o mais velho de casa é o que teria mais direito. Não, porque a pessoa está há 15 anos na empresa, ela merece, e às vezes até na cabeça da pessoa ela acha isso. Poxa vida, eu estou há mais tempo na empresa. Por que será que uma pessoa que chegou aí há 6 meses, há 1 ano, já tem mais direito de virar líder? Por quê, gente? As pessoas devem ser orientadas e devem passar por todo um programa aí com o RH de meritocracia. O que é meritocracia? Não importa o tempo de casa, importa sim. A empresa tem gratidão por esse tempo que a pessoa ficou, reconhece todo o trabalho que a pessoa fez. Só que para passar para líder, não se deve considerar apenas tempo de casa, e sim a questão comportamental, a questão técnica, a questão de potencial para virar líder. Entre uma pessoa desenvolver bem a parte técnica dela e ela ser um bom líder, há uma distância bastante grande. Então é isso que deve ser claro para todos os colaboradores. Quem quiser passar para líder, quais são os requisitos necessários? Isso daí, gente, a programação de RH. É todo o descritivo ali de cargos, é toda a comunicação que é feita para os liderados, para eles entenderem o que é necessário para uma pessoa. Por exemplo, é operador de caixa. Para se tornar auxiliar de fiscal, o que é necessário? O grau de escolaridade, de ter tempo de casa, ter feito cursos, ter trabalhado aí no atendimento ao cliente, ter um status nesse atendimento ao cliente, conhecer determinados procedimentos, isso tem que estar escrito, tá? Deve ser uma comunicação muito clara. Então, às vezes, os impasses que acontecem é por falha nessa comunicação mesmo, que não se estabelece aí quais são os critérios para uma pessoa passar para a liderança. E quando eles forem formalizados, esses critérios, eles devem ser cumpridos. É questão de ética. O que foi combinado é o que vale. Combinou-se que para passar para fiscal de caixa, teria que ser antes auxiliar para depois passar para fiscal de caixa. Com raras exceções, caso, vamos supor, venha a sair, você precise muito antes a pessoa, você deve seguir esse procedimento, porque a todo momento isso muda, daí perde a credibilidade com seus colaboradores. Eles dizem assim, eles falam que é desse jeito, mas não cumprem, não é assim. Isso causa revolta, por isso que às vezes causa estresse na equipe, a equipe não aceita o novo líder, pelos procedimentos que foram implantados aí no RH e pela gestão. Gente, falo para vocês, por incrível que pareça, tem excelentes líderes, tá? Vou falar para vocês bem sério isso, você já deve ter vivenciado isso. Tem pessoas que são excelentes líderes e não necessariamente bons técnicos, tá? Quem aí assiste futebol, mesmo que gosta ou não gosta, já deve ter acompanhado, né? O cara lá é um excelente de um jogador, é maravilhoso, faz gol, é fantástico como jogador de futebol. Passa ele para técnico, o que acontece? Nossa, o desempenho lá embaixo, não consegue coordenar a equipe, o time não vai.
Daí chega alguém e diz assim, poxa vida, vamos demitir esse técnico. Ele era tão bom jogador e agora não consegue aí ter bom desempenho. E caso contrário também é verdadeiro, tá? Existem excelentes técnicos, vamos fazer essa analogia aí do futebol. Existem excelentes técnicos, o cara é bam, 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 consegue liderar a equipe, influenciar, levar a equipe para resultado. E daí tem um canal de televisão lá que faz um desafio, diz assim, poxa vida, você entende tudo de futebol, você é um dos melhores técnicos, consegue vitória, sabe todas as regras do futebol. Faz um desafio com o cara, coloca ele lá de frente pro gol, sem goleiro, com a bola lá e diz assim, agora chute. Né? O cara vai lá, o técnico, bam, 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 aquele que sabe tudo mais um pouco. Chuta a bola e errou. Sem goleiro, na boca do gol e errou. Por quê, gente? Entre você ser um excelente jogador e você ser um excelente técnico, tem diferença entre entender. Então é essa analogia que nós temos que fazer aí no nosso supermercado para conseguir entender que não necessariamente a pessoa que tem a maior qualidade técnica vai ser o melhor líder. Às vezes o melhor líder, por exemplo assim, vou citar para vocês aí que eu já vi, caso real, tá? Um líder, ele era encarregado confeitaria e padaria, tá? Ele exercia como encarregado. Ele, quando passou como técnico ali na operação, ele trabalhava na padaria. Ele mesmo fala e todo mundo fala. Ele não era o melhor padeiro, tá? Melhor padeiro que eu digo assim, daquele extraordinário, excepcional na parte técnica. Ele era comprometido, mas ele não era uma pessoa assim que tinha aquele dom que você diz assim, nossa, que excelente padeiro, que fantástico que ele é. Mas ele tinha uma visão, um olhar. E o RH, percebendo isso e fazendo, lógico, todos os critérios, o levou para encarregado. Deu muito certo. É um encarregado, assim, hoje ele trabalha na área, agora ele já está há 2 anos já como encarregado. Faz um trabalho extremo, tá? Lógico, a hora que falta alguém na padaria, ele sabe colocar a mão na massa, sabe ir lá e fazer o que tem que ser feito. Mas não é a dele, não é o que ele mais gosta ali de ficar na parte operacional. Ele sabe fazer, mas principalmente ele sabe como orientar a equipe, ele sabe como organizar um time, sabe fazer escala, tá? Tem líder aí que ele passa da parte operacional e ele vai para a liderança, às vezes, gente, ele não sabe mexer no sistema, no computador, ou ele não sabe fazer uma planilha, ou ele não sabe entender ali o funcionamento de escala. Por quê? Era uma pessoa, às vezes até a escolaridade impede disso daí. Ele sabia ali fazer lá a parte técnica, a parte operacional, mas quando exige algo mais elaborado, no sentido de gestão, no sentido de organização, do sistema, de metas, às vezes ele não tem noção. E o RH, o proprietário, o gerente, é como se a pessoa já tivesse que ter nascido pronta e sabendo tudo aquilo. Alguns supermercados, infelizmente, funcionam desse jeito. Eu sei aí que não é o seu caso, que você está aqui comigo agora, olho no olho, justamente para conseguir identificar isso e conseguir trabalhar. Gente, o que eu estou falando aí são graus, tá, de empresas. Tem algumas assim que já avançaram muitas. Outras ainda estão naquele princípio ainda, muito apagando incêndio ainda. Você sabe disso que eu estou falando. Você sabe aí qual o nível que está a sua empresa e qual o trabalho aí que você está se dispondo a fazer enquanto RH, tá? Uma outra coisa, gente. Antigamente era diferente, tá? A gente às vezes pega um líder aí que ele foi ensinado de uma determinada maneira. E aquela maneira que ele foi ensinado é aquela maneira que ele quer que os seus colaboradores ajam, tá? Então aí, há pouco tempo, aí não faz muito tempo, era diferente as questões, a forma como a pessoa entrava no trabalho, o tempo que ela ficava dentro da empresa. Nós sabemos aí de casos aí que são escandalosos, tá? Que tinham aí, uma vez um gerente me contou que quando ele entrou, ele entrou assim com acho que 13 anos para trabalhar e ele era repositor. O dono da empresa, o dono do supermercado chegava lá, gritava, berrava, xingava todo mundo. E ele assim, se acostumou com aquilo
E ele dizia que aquilo era normal, porque assim, se os meninos não estavam fazendo o que era para ser feito, o dono da empresa ele tinha o direito de chamar a atenção daquele jeito. E quando ele foi para líder, o jeito dele de lidar com os repositores, daí depois ele virou gerente da loja, era da mesma forma. Ele disse assim, mas eu aprendi desse jeito, sempre funcionou, nunca fiquei brabo, precisava do trabalho. Então ele queria impor aquele modelo dele, que ele aprendeu, ele queria impor aquele modelo de liderança para os seus colaboradores. E é claro que não dava certo, claro que não funcionava. Então ele levou um bom tempo para perceber que aquele modelo, que ele tinha que fazer a troca daquele modelo, que aquilo para ele, naquela época lá, não deu certo. Ele, por algum motivo, até tinha um respeito aí por esse dono de supermercado que fazia isso. Diz que ele tinha momentos assim que ele era uma pessoa super... Esse dono do supermercado era uma pessoa super boa, né? Que conversava com os colaboradores, mas tinha horas que ele era grosseiro mesmo, tá? Mal educado. Era uma pessoa firme, forte, mas assim que ele chegava a gritar. Então, assim, para ele deu certo, mas vá tentar fazer um modelo desse, implantar um modelo desse nos dias de hoje. Não é nem por questão legal, gente, por legislação. O ser humano, pessoas, relações mudaram. Ninguém mais tolera, por mais que a pessoa precise do emprego, ela não tolera que um líder grite com ela, que chame atenção de uma forma mal educada, tá? A empresa pode vir até a sofrer um processo aí por assédio moral. Gente, mas mais do que a parte legal, é a parte de respeito pelo ser humano, é isso que eu estou passando, ok? Então, assim, a nossa tendência é o jeito como nós fomos ensinados, nós queremos passar isso daí para os nossos liderados também. Mas não é isso que funciona. Então o RH nessa conduta, aí, nesse trabalho, aí, nessa proposta, é isso que eu estou passando para você. Qual que é o meu grande objetivo? Eu passar para você o que acontece, né, na área e o que pode ser feito com tudo isso, gente. Eu sei que se você está aqui me assistindo agora, é porque você deve ter alguns líderes que têm esse pensamento, esse funcionamento, e diz assim, mas tá bom, Cléia, mas o que eu faço para colocar na cabeça desse líder que a postura hoje é diferente? É uma pessoa que tem um compromisso, que veste a camisa, é uma pessoa séria, é uma pessoa que a gente pode confiar, a gente pode colocar a chave na mão da pessoa, que a pessoa vem, abre, fecha o supermercado, está aqui a hora que precisa, mas não consegue entender ainda o papel dele com os seus liderados, que não é questão de ficar passando a mão na cabeça e deixando que o liderado faça tudo e mais um pouco, que tem que ter a firmeza na hora certa, tá? E também não pode ser muito bonzinho, é aquele líder que deixa tudo. Então essa medida na hora de ser mais firme e essa medida na hora de liberar um pouquinho mais e soltar um pouco mais a equipe. O líder às vezes não consegue ter esse equilíbrio. Então eu sei que você que é do RH, uma das grandes queixas que você recebe, que causa aí um transtorno na equipe, é isso. E o teu trabalho diário é em cima disso, é contornar essas situações, é trazer esse líder para você. Eu sei, gente, que você tem aí no seu supermercado aí líderes fantásticos que fazem um trabalho extraordinário, que tem uma liderança que conseguiu aí achar o ponto de equilíbrio da liderança. Quem tem mais de uma loja sabe disso que eu estou falando. Então lá na loja 1, lá, o teu encarregado lá de padaria lá é fantástico, não te dá trabalho, você consegue, solta lá, lidera a equipe, o pessoal fica, o pessoal se compromete. Lá na loja 2, lá o líder de padaria, infelizmente não vai, recorrente, você tem que chamar, tem que conversar, a equipe se desgasta, existe maior rotatividade da equipe. Então assim, como fazer com tudo isso daí? E às vezes no mesmo supermercado, áreas, a gente vê um desnível muito grande dos líderes. Uma área lá funciona super bem a liderança, vai o negócio, o gerente às vezes ele chega lá para dar uma olhada, para fazer, mas vai. Outra área, o gerente, o RH, constantemente tem que ficar olhando, tem que ficar acompanhando, porque as queixas lá acontecem
pelo relacionamento do líder com a equipe, não pela parte técnica, mas pelo jeito de falar, a forma como orienta. Quando um colaborador não faz aquilo que deveria ser feito, chega de uma forma mais abrupta para conversar, e isso daí acaba ocasionando um estresse na equipe e reduz tudo, produtividade, atendimento ao cliente, lucratividade. O serviço, às vezes, ele é feito, existe uma produção. Só que essa produção ela tem um custo muito alto. Esse custo muito alto, às vezes o cliente ele nem percebe ali. Às vezes o cliente olha aquele balcão, olha a loja ali, está tudo funcionando ali. Aparentemente ali o serviço ele foi feito, mas essa pressão da equipe internamente gera aí um caos que faz aí com que a equipe fique um pouco mais lenta, que a equipe produza só quando o líder está. O dia que o líder tira folga, vira um caos, tá? Qual que é o ideal, gente? O dia que o líder sai, o dia que o líder está em folga, o dia que o líder está em férias, que tudo funcione e funcione muito bem. Eu digo assim sempre, a grande prova que o líder ele é extraordinário naquilo que ele faz é quando ele não está. O dia que ele não está e que o negócio funciona, aí que mostra que a equipe é engajada e que a equipe continua o trabalho, que não precisa da presença do olhar do líder ali a todo momento para funcionar. Se o líder precisa estar ali em cima, olhando, é porque o líder está só no controle, controlando. Controlar é diferente de liderar. Controlar, você precisa ter o processo muito rígido para você ficar em cima controlando e uma hora foge. E liderar é influenciar. As pessoas vão fazer porque tem que ser feito, porque é necessário, porque elas gostam, porque elas amam o trabalho delas, tá? Saber fazer é diferente de saber ensinar. Às vezes eu sei fazer alguma coisa, mas às vezes eu não sei ensinar. Não necessariamente saber fazer é saber ensinar. Então é isso que nós temos aí que propor aí aos nossos líderes. Gente, paciência com quem aprende. Às vezes, vamos supor assim, como a gente tem uma trajetória grande de um determinado trabalho, a gente tem prática naquilo, tá? Por exemplo, eu e você aqui, possivelmente nós somos aí da área de gestão, da área de RH, né? Nós temos aí uma certa habilidade para trabalhar com o computador. Vem uma planilha, vem alguma coisa, a gente vai mexendo, a gente vai digitando, ok? Pegue uma pessoa lá, contrate uma pessoa para te ajudar, por exemplo, lá, um menor aprendiz, né? Contrate uma pessoa para te ajudar e às vezes ainda não conhece o sistema, não sabe ali como que faz e daí fica, e não consegue, e vai, e não consegue nem achar ali onde que está ali o programa para digitar, como que é. Aquilo do teu lado fica, poxa vida, eu sei fazer isso daí tão bem, e outra pessoa se bate tanto. Dá uma ansiedade, dá estresse, dá um cansaço, dá vontade de chegar lá para a pessoa e falar, deixa que eu faço, né? Tem líderes que fazem isso daí, que eles não dão o tempo do aprendizado da pessoa. Eles querem que o RH contrate uma pessoa perfeita já, uma pessoa que já saiba fazer tudo. Gente, isso daí não existe. Todas as pessoas estão em formação, tá? Por mais que você contrate uma pessoa extremamente experiente, até ela pegar o jeito aí leva um tempo. E não necessariamente é o melhor caminho. Às vezes você pega uma pessoa extremamente experiente, mas ela vem cheia de vícios aí de outros lugares. Às vezes você pega uma pessoa sem experiência e o líder, com o jeito dele, ele vai moldando a pessoa, ele vai ensinando. Demora mais no começo, mas a longo prazo funciona melhor, tá? Em alguns casos, gente, tá? Tudo tem que ser visto. Não é assim, eu só vou pegar pessoas sem experiência, vou pegar pessoas com experiência. Cada caso tem que ser visto, tem que ser analisado, mas o líder tem que ter essa paciência aí para mostrar quais são os caminhos, o que funciona, mostrar aí quais são as etapas do trabalho. Líder, gente, saber dar feedback, tá? Saber como orientar o colaborador. E feedback não é só chamar atenção a hora que a pessoa está fazendo errado. O que é feedback? É chamar a pessoa para conversa a todos os momentos. É colocar os desafios. Feedback individual para cada uma das pessoas da equipe e também esse feedback coletivo. Uma das grandes questões que nós que somos do RH, o pedido constante para que o líder saia do operacional, né? Às vezes o gerente, mas saia do operacional, saia do operacional. E às vezes o líder ele não entende o que é isso, sair do operacional. Sair do operacional é o seguinte,
O líder ele vai continuar fazendo algumas coisas que são da parte operacional, até porque, gente, não existe como uma pessoa falar, cruzar os braços e falar assim: ah, agora que eu sou líder, eu não vou mais limpar, eu não vou mais organizar, eu não vou mais colocar a mão na massa, vou ficar só aqui dizendo para as pessoas o que elas têm que fazer. Em alguns momentos, sim, vai ser necessário entrar na parte operacional. Só que o que às vezes acontece? O líder, ele fica tão na parte operacional, que ele até fica ali de cabeça baixa, ali na parte operacional, que ele não consegue ter a visão do todo. Ele não consegue olhar quando um cliente não está sendo atendido, quando o cliente fez uma queixa, olhar a produção, olhar os relatórios, as metas, fazer uma escala bem coordenada, conversar com seus colaboradores, orientar aquele colaborador que não está muito bem. Por quê? Se o líder está tão na parte operacional, tá? Ó, o olhar aqui, ó, para baixo na parte operacional. Não vai ter o olhar do todo da loja, do seu setor para trabalhar. Então, nós, enquanto RHs, faz parte do nosso papel fazer toda essa orientação para o líder para que ele consiga visualizar esse tipo de questão, tá? Então, aí, quais são os caminhos aí para o RH trabalhar? Gente, a avaliação de desempenho, tá? Não tem como uma pessoa passar para ser líder se não tiver uma avaliação de desempenho formal, tá? Não é avaliação de desempenho assim, aquela pessoa ali, sabe que ela vai bem? Sabe que ela trabalha bem? Eu avaliei aquela pessoa e acho que ela tem aí a capacidade aí para passar para encarregado. Não é isso, gente. Avaliação formal. Cleia, mas aqui no meu supermercado não tem um sistema de avaliação, a gente não tem um programa que faz. Gente, não precisa. Se você tiver um programa que faça aí, uma empresa que desenvolveu todo um programa de avaliação de desempenho para você, ótimo, maravilha. Tá? Quer fazer uma planilha de Excel? Faça. Eu não tenho como gerenciar isso, não tenho computador para todo mundo, o líder não sabe mexer. Ok, não precisa. Uma folha de papel onde tenha todos os critérios ali da avaliação funciona muito bem. Gente, a avaliação é desde a hora que a pessoa entra, tá? Avaliação da experiência. O que eu vejo muitos supermercados fazendo? Avaliação no período de experiência. Faz. Tá? Mas as outras avaliações ao longo do tempo esquece. Gente, veja uma coisa, se a pessoa está há 15 anos na empresa, ela continua passando por processo avaliativo. Ela precisa saber quais são os pontos fortes dela, o que ela tem de bom e quais são os pontos a serem melhorados. A pessoa precisa ter essa ciência desses pontos. Como que ela vai fazer melhoria se ela não sabe? Daí se diz assim, mas o mínimo a pessoa deveria saber aquilo que ela tem dificuldade. Não sabe, tá? Não sabe. Ela pode até ser que ela saiba, mas ela não sabe os caminhos de como desenvolver. E tem alguns que não sabem, tem alguns que não conseguem se olhar e falar assim, poxa vida, o meu atendimento ao cliente, eu fico tanto tempo conversando com o meu colega, dando risada, brincando, que não é adequado fazer isso. Na cabeça da pessoa, ela acha, não, tudo bem, eu não estou fazendo nada mesmo, eu estou aqui, agora não tenho atendimento, eu posso ficar aqui brincando com o meu colega, eu posso ficar aqui conversando com o meu colega. Tem pessoas que passam por isso, então elas precisam ser avaliadas. Nessa avaliação, isso tem que ser apontado para que a pessoa tenha um ponto de alavanca onde ela diga, eu vou melhorar nisso e nisso, nisso, e tenha um acompanhamento. Então a avaliação é formal. Já elaborei, tenho vários instrumentos de avaliação, trabalho muito com isso. Escreva aí nos comentários, gente, se você faz avaliação, como que é, se você quer que eu fale mais aí sobre avaliação, aí posso falar. É bem importante esse ponto aí, como você avaliar de uma forma criteriosa e justa, tá? Não é avaliar, porque é parente, agora ele vai passar para encarregado, porque é parente, porque é amigo, porque é cliente. Gente, avaliação é um processo justo, sério. E quem que avalia, gente? RH e líder, só que os líderes precisam ser orientados, eles precisam ser, na verdade, nem orientados, eles precisam ser capacitados de como avaliar uma pessoa, porque tem líder que às vezes ele implica com a pessoa e ele coloca a avaliação da pessoa lá embaixo, porque ele não gosta da pessoa, deles, não,
coloca lá embaixo a avaliação. E quem é amigo, né? Ah, a pessoa sai junto, é amigo, é uma pessoa ali parceira, eu vou colocar aí a avaliação da pessoa aí, extremamente boa a nota da pessoa. Não é isso. Critério de avaliação é uma coisa extremamente séria, o RH precisa fazer um procedimento aí muito bem atrelado para conseguir resultado e não ser injusto com as pessoas. Gente, outra coisa. O que nós, enquanto RHs, temos que fazer constantemente? Não adianta fazer um treinamento. Ou falar assim, nossa, tem uma empresa aí que faz um treinamento de liderança maravilhoso. Vamos lá levar essa pessoa para fazer um treinamento de 2 horas, 3 horas, 4 horas, ou sei lá, fica o dia todo lá num lugar lá fazendo treinamento de liderança. É bom? É, mas não funciona. Não é isso, gente. Eu digo assim, ó, não é preciso fazer treinamento de liderança. Nós temos que fazer programa de desenvolvimento de líderes, tá? O líder, ele deve viver, você no RH aí, viver constantemente com um programa de lideranças, tá? Não é um programa isolado. Ah, eu vou fazer agora um programa para líder e vou mostrar para os líderes aí, vou fazer um programa aí de como fazer feedback, vou fazer um programa, vou fazer um treinamento eu digo, vou fazer um treinamento de comunicação. Não é isso, gente. O que nós temos que fazer para realmente conseguir as empresas que têm sucesso, as empresas que conseguiram ir além, que elas têm um bom clima organizacional, onde os seus líderes são líderes competentes naquilo que fazem, tecnicamente e no jeito de orientar, são empresas que investem em programas contínuos, tá? E digo mais, programa para quem já é líder e programa para novos líderes, para a formação de novos líderes, tá? Gente, às vezes, o que às vezes acontece? Infelizmente, o RH às vezes não é nem informado, a pessoa passa para líder, quando viu, você viu, às vezes acontece, gente, o dono, o gerente, sei lá, alguém chega e fala assim, seguinte, a tal pessoa passou para líder. Como assim? Quem tem que acompanhar todo esse processo é o RH. O que eu falo, gente? Aqui não é procurar culpados, tá? É porque a empresa faz as coisas e o RH não toma ciência, fica sabendo só depois do que aconteceu. Por isso, gente, o RH tem que ter protocolos, tem que ter toda uma organização dos procedimentos e apresentar isso para os gestores, para os donos da empresa, para os gerentes, para as pessoas envolvidas, apresentar essa formatação de programa. Isso vai evitar que as coisas sejam feitas de forma atropelada. Colocar lá o porquê, em forma de projeto mesmo. Por que é feito dessa forma, o que tem que ser feito, como que tem que ser feito isso daí, tá? RH, gente, o programa de avaliação ele tem que ser um programa formal de avaliação, que 100% dos colaboradores participem, tá? Não é só avaliação de desempenho na hora que a pessoa entra para ver se ela fica ou não em período de experiência. Inclusive tem supermercados que não estão fazendo nem isso, nem o período de experiência. Depois não entende por que as coisas não vão certo, por que seus líderes não estão capacitados. É por isso, gente, nós que somos do RH, nós temos que ser estratégicos, trabalhar em todas essas questões aí de desenvolvimento das pessoas, dos colaboradores. Não existe ninguém pronto. As pessoas precisam ser avaliadas. Dessa avaliação, ela tem que ter condições de melhorar aquele comportamento dela, tá? Ou melhorar aquela parte técnica, ou melhorar aquele comportamento, ser avaliada novamente, e daquela avaliação as pessoas têm que evoluir, tá? Tanto a pessoa em si tem que fazer essa evolução, como a equipe também tem que fazer essa evolução. Não dá para ficar indo para trás, eu tenho que ficar indo para frente. E como que eu vou para frente? A partir do momento que eu sei o que eu preciso melhorar, e aquilo é me apontado e é me dado as condições para que eu melhore. Esse é o grande papel aí da avaliação. Às vezes falam assim, já me disseram, mas Cléia, existe um apagão de líderes. Se esse meu líder sair, eu não tenho ninguém ali da área ali, operacional para colocar no lugar. Claro que não tem mesmo, gente. Dificilmente você vai ter. Se aquela pessoa ali se despontasse ali, ela já teria sido passada para líder para outro lugar, para outro setor, tá? Por que não tem, gente? Porque algumas pessoas, é lógico, gente, elas já trazem uma coisa natural aí
de influenciar pessoas, de fazer seu trabalho bem. Então a pessoa já traz essa natureza aí para a liderança. Mas é mais do que isso, gente. A gente não pode confiar que só existe o perfil, a natureza da pessoa. Liderança pode ser treinada, sim. Existe como você capacitar muito melhor. Só que, lógico, gente, existe uma base ali, existem alguns princípios ali. Não é 100% das pessoas que vão querer ser líderes e não é 100% das pessoas que, mesmo ensinadas, vão ter essa capacidade para passar para a liderança. Porque, gente, liderança, primeiro existe a liderança do eu. Eu tenho que me liderar. A partir do momento que eu me lidero, eu consigo liderar o outro. Então, é possível sim fazer programa de desenvolvimento. Então, por que você não tem ali? Você tem uma equipe ali, 10 pessoas na tua equipe, tá? Uma delas é líder e 9 pessoas ali são da parte operacional. Você olha para aquelas 9 pessoas e fala assim, não tem ninguém aqui com capacidade de ser líder, de assumir. Tem, tá? Agora, essas pessoas, elas precisam ser desenvolvidas. Por isso que elas precisam ter a chance de passar por trainee, por passar por programas de capacitação para se tornar líder. É surpreendente, gente. Quando você inicia isso na tua empresa, é surpreendente como as pessoas se despontam. Como pessoas que você dizia assim, nossa, mas essa pessoa ali, ela trabalha, ela faz aquilo que tem que ser feito. Depois que você faz esse programa, aquelas pessoas despontam e elas têm a condição de se tornar líder. Então, a gente não pode deixar esperar não ter líder, faltar o líder férias, o líder doente, ou o líder quer sair da empresa porque ele conseguiu um outro emprego, daí a hora que o líder sai é que você vai atrás de querer aquela pessoa para a liderança. Não é, esse processo ele começa antes, tá? Você pode ter toda a tua equipe de líderes formadas, você já tem que começar a formar teu segundo escalão para que esse segundo aí venha a ser líder, ok? Depois aí, gente, RH às vezes não conhece a parte técnica do trabalho lá da operação. Por isso que eu digo, quem é do RH tem que sair da sua sala, tem que deixar aí um pouco a parte aí, mais essa parte aí que você faz aí todo do trabalho e ir para a área, para a operação, conhecer o que faz o pessoal do açougue, que faz o pessoal da padaria, que faz o pessoal do hortifruti, que faz o pessoal da retaguarda, que faz o pessoal lá da frente. Você precisa conhecer. Por quê? Só a partir do momento que você conhece a operação é que você consegue entender todos os mecanismos e que você vai ter mais argumentação para conversar com os teus líderes. Tá? Se você não conhece da parte operacional, fica muito difícil você ter um diálogo. Por quê? Às vezes o teu líder diz, não, tal coisa não dá para fazer. Daí você diz, será que não dá para fazer? Se você conhece um pouquinho mais, você sabe que é possível ser feito daquele jeito, porque você conhece. E se você não tem essa noção, você fica na dúvida se é possível ou não, tá? Falta de tempo, gente, eu sempre digo assim, o nosso dia é corrido, nós temos aí 1 milhão de coisas para fazer? Temos. O profissional de RH tem uma demanda enorme de coisas que tem para fazer? Tem. Mas falta de tempo não é desculpa. O que acontece? Às vezes, quem é do RH fica tão preocupado em fazer 1 milhão de coisas que não se concentra naquilo que é o principal. O que é o principal? Tá? Qual que é a grande questão aí do RH? Contratar as melhores pessoas, tá? Ter esse jeito de contratar. A hora que você contratar, avaliar a pessoa, essa pessoa, ao ser avaliada, ela tem a oportunidade de desenvolver ainda mais os seus pontos fortes e melhorar aqueles pontos que são fracos e fazer todo esse programa aí de orientação, de capacitação, treinamento. RH, nós somos, a nossa grande base de trabalho é treinamento. O que é treinamento, gente? Treinamento não é aquela coisa, você coloca todo mundo numa sala e se diz assim, a partir de agora vocês vão receber um treinamento. É mais do que isso. Planejamento, estrutura, aquilo que você quer, quais os resultados que você quer com aquilo, tá? E programa de treinamento, ele tem que envolver a parte técnica, mas principalmente a parte comportamental, tá? O que engata nas pessoas, a nossa grande dificuldade de trabalho aí, é a questão comportamental, tá? A parte técnica, 1 mês, 2 meses, aí a pessoa aprende. A grande barreira é comportamental. E como que você faz para desenvolver essa parte comportamental?
trabalhando comunicação, feedback, inteligência emocional, resiliência, capacidade de liderança, o que faz um líder. Por isso que eu estou aqui com vocês, gente, para passar aí todas essas questões e te acompanhar, ficar te ajudando em todos esses procedimentos. Já desenvolvi muito material, tenho muita coisa aí que fiz. Estou aqui justamente para você que é do RH, conhecer quais são essas técnicas, ter esse ferramental nas mãos para conseguir desenvolver ainda melhor com os seus líderes. Você já faz um trabalho maravilhoso e pode fazer muito mais. Então, falta de tempo não é desculpa. Tá? É organização das estratégias necessárias. Depois você ganha muito mais tempo. Quando as coisas se organizam, quando as coisas se fazem de uma outra forma, você na tua gestão vai ganhar mais tempo. Tá? É isso então, pessoal. Hoje eu falei aí da importância, você que é do RH, de orientar o seu líder, e o que eu gostaria de deixar para você, principalmente fazer um programa. Tá? Um programa de capacitação nos seus líderes e envolver 100% dos líderes. Não é só quem começou agora. Tem uma pessoa que está na liderança há 20 anos, 30 anos, 40 anos, sei lá, na liderança. Todas as pessoas elas têm que ser envolvidas aí nesse programa dos líderes, aí todos os líderes, tá? E formar novos líderes. Nós temos que ter safra de novos líderes. Então é isso aí. Pessoal, deixa aí nos comentários aí, você que é do RH, falando sobre os seus líderes, o que você já tem desenvolvido, quais são os programas aí interessantes que você desenvolveu. É isso aí, pessoal. Tudo de bom para vocês. Até mais.